Segundo, Elizabeth. No dia seguinte, após as efusivas manifestações de alegria pela chegada de Mariane, Raquel sentou-se em confortável poltrona e, chamando a neta para perto de si, indicou-lhe o aconchegante sofá onde a moça poderia se acomodar. Iniciou do ponto em que sua mãe lhe havia contado, quando jovem, a narrativa da difícil jornada que enfreitara pela terra. O pai não conhecera, sabia que era um engenheiro inglês que veio ao Brasil para a construção de uma ferrovia no interior do estado. Elizabeth era o que se chamava de um belo lírio nascido em um pântano. Bonita, delicada e extremamente sensível. Em tudo se parecia com sua mãe. Seus olhos eram tranquilos e meigos, não possuía os arroubos das moças de sua época. Romântica, esperava o dia em que pudesse encontrar o amor de sua vida. A chegada do moço inglês causara grande alvoroço entre as moçoilas do pacato vilarejo. As amigas mais íntimas de Elizabeth não cansavam de lhe falar de sua bela figura. E ainda por cima muito rico, comentavam. Apesar de serem todas filhas de homens influentes e de grandes posses, essas moças, na verdade, raramente viam um jovem bonito, inteligente e possuidor de esmerada educação. Casavam-se com filhos de fazendeiros e, embora alguns estudassem no exterior, não tinham o charme do jovem inglês, já acostumado a frequentar as altas rodas da sociedade. Logo Roger encantou-se com a paisagem belíssima da região. Isso o inspirou a fazer o que mais gostava, dedicar-se à pintura. Sempre que podia, após o trabalho na ferrovia, procurava lugares pitorescos para pintar, preferencialmente longe de curiosos e impertinentes. Recebera informações de que, em uma das fazendas da redondeza, existia um belo recanto, circundado por encantadores plátanos, que mereciam ser retratados em uma de suas telas. Ora, essa fazenda era de propriedade de meu avô, José Francisco de Albuquerque, continuou Raquel. Homem rude de ideias conservadoras, aparentava na realidade menos idade do que realmente possuía. Herdara a fazenda de Santa Bárbara de seu pai, dando assim continuidade à tradição da família de dedicar-se à criação de gado, atividade comum na região. Santa Bárbara, na época, compreendia vários milhares de hectares, estendidos em belíssima região ao sul do Brasil. Da porteira que fazia limite com uma estrada de terra, divisava-se o horizonte. E muito além deste, ainda veríamos terras de José Francisco. Belos campos pincelados de variados matizes de tons de verde, do escuro próprio das florestas ao mais claro, quase tocando o amarelo. Tudo aquilo coberto com gado de procedência europeia. Poderíamos mesmo dizer que essa região assemelhava-se muito aos campos escoceses por sua verdura e beleza. Logo após a porteira, falava Raquel, que ostentava orgulhosamente o nome Santa Bárbara, existia uma trilha feita na terra, onde passavam os carros de bois e transitavam as carroças e charretes que chegavam à fazenda. Seguindo-se algumas léguas, o terreno tornava-se acidentado, dando lugar a pequena elevação, quando novamente voltava a descer até chegar-se à entrada principal. Ao fundo, a perder-se de vista, avistavam-se as coxilhas, pontos mais altos do terreno, ostentando amostras do arvoredo típico da região. Araucárias e eucaliptos representavam uma paisagem idealizada por um artista excepcional. Principalmente ao entardecer, nos dias de verão, esta visão mais parecia um quadro perfeito de extrema beleza. Nessas ocasiões, encontravam-se aves como os quero-queros, os marrecões, bem como os joões de barro e os bem-te-vis, buscando seus ninhos, na triste melancolia da tarde, quando o sol se despedia no horizonte. Ao estender-se o olhar ao longe, tinha-se a impressão de ver-se labaredas crepitando por entre as árvores de proporções gigantescas, formado pelo efeito avermelhado que o sol emprestava à paisagem. Toda essa interminável beleza de uma terra esplendidamente dotada e de tão pouco aproveitada, no seu modo de ver, fascinou meu pai. Sendo homem educado e afeito ao trato social, procurou José Francisco, meu avô, pedindo-lhe licença para poder visitar a fazenda com o intuito de retratar suas belezas e lindas paisagens. Seguia Raquel. Enquanto dirigia sua charrete em direção à casa principal, admirava-se a cada curva do caminho com alguma planta exótica ou com um pequeno lago, à direita da estrada, onde diversos gansos e patos dividiam o espaço de forma alegre e barulhenta. Ao chegar na entrada principal, observou atentamente a fachada da casa. Em um nível mais alto que a estrada, ao subir-se uns 3 lances de escada, percebia-se o estilo português característico desta região do país, definido por uma porta central ladeada por 5 amplos janelões à direita e à esquerda. O casarão de apenas um andar, pintado a cal, trazia as janelas de um azul anil, contrastando com o resto da fachada. A porta central, de madeira escura, dava à residência um aspecto senhorial. Mais ao longe, à direita, podia-se vislumbrar o galpão dos peões.
como eram chamados os homens encarregados das lides do campo que, em verdade, praticamente trocavam seu trabalho por comida e casa. Homens amantes da liberdade, da boa música e sempre prontos para um bom entrevero, ou seja, uma boa briga, misturavam-se o sangue espanhol e português e, apesar de sua incontestável fidelidade e caráter, apresentavam características de inconstância, o que muitas vezes os faziam partir para sempre em busca de aventuras, das quais nem sempre retornavam. Segundo minha mãe, relatou, papai achava-se um tanto nervoso no dia em que foi pela primeira vez à fazenda. Bateu no pesado sino preso à parede, junto à porta principal, temendo a reação do dono da propriedade. Imediatamente, Rosário, antiga serviçal da casa, veio atender. Era morena e usava sempre roupas muito brancas. Fez um sinal para que entrasse, indicando-lhe uma cadeira. O patrão já vem, senhor, disse-lhe saindo rapidamente. Meu pai ficou surpreso ao ver o interior da casa. O chão de madeira muito lustrada com tábuas largas e grossas era recoberto por peles de ovelhas, os ditos pelegos, que serviam de tapetes. O pé direito da casa parecia ter uns 3 metros. Grossas vigas de madeira envelhecida perspassavam o ambiente de onde pendiam os lampiões de metal escurecido, responsáveis pela iluminação do ambiente. A mobília de madeira nobre apresentava um aspecto imponente, com grandes cristaleiras adornadas de finos cristais provenientes da Europa. As cadeiras, algumas forradas em couro, matéria abundante na região, lhe pareceriam bastante confortáveis. Muitas vezes minha mãe me contou esta história com ternura e saudade, lembrando-se das expressões de meu pai ao transmitir as recordações deste dia. Bem, voltemos à nossa narrativa. Enquanto observava os detalhes da moradia, papai não percebeu que alguém acabava de entrar na casa, pelos fundos, e passava naquele momento pela sala. Minha mãe, Elizabeth, tinha acabado de ir colher algumas flores do campo, a fim de enfeitar a mesa para o jantar. Hábito este que possuía desde criança. Ao entrar distraidamente, parou a percebê-lo sentado na sala. Meu pai assustou-se ao vê-la e prontamente se levantou, sem saber o que dizer. Elizabeth parou para fitá-lo, esperando que ele tomasse alguma iniciativa. Roger estendeu sua mão e apresentou-se, sendo seguido por Elizabeth no mesmo gesto. A perturbação dos dois jovens foi interrompida por José Francisco que, neste momento, entrou na sala voltando dos galpões. E ao ver Elizabeth junto ao estranho, mandou-a secamente para o quarto, no que foi prontamente atendido. Apesar da profunda desconfiança, o velho fazendeiro deu permissão para que o moço viesse retratar suas terras, sentindo com isso um certo orgulho, pois o engenheiro era um gringo e se havia impressionado com a beleza de sua fazenda. Nem é preciso dizer que proibiu taxativamente minha mãe de qualquer aproximação com o referido gringo. Verificamos, no entanto, como todos devem saber, que, em se tratando de coração, proibições têm efeitos positivamente duvidosos sobre nossos comportamentos. Moça bonita e culta, sua bisavó Mariane prontamente despertou o endereço do moço, sendo este, obviamente, inteiramente correspondido, continuava Raquel. O reencontro destes dois corações que há muito se amavam por estarem unidos há várias encarnações foi coberto de juras e promessas por parte de Roger, que não queria assumir nenhum compromisso formal sem a anuência de seus pais, principalmente de sua mãe. Espírito pusilânime e inseguro, não soube aproveitar a oportunidade que a vida lhe proporcionara, optando por um caminho que lhe era confortável e, ao mesmo tempo, lhe colocava em uma situação muito cômoda. Elizabeth, embora fosse moça de princípios, confiou cegamente na sinceridade de Roger que, apesar de tudo, era leal, não percebendo as consequências que poderiam advir das atividades irresponsáveis que viesse a tomar. Com o tempo, a intimidade aumentou e, sem pensar nas consequências, seguindo o impulso natural de seus corações, amaram-se, esquecendo que, nessas questões, a responsabilidade deve assumir papel de diretriz para o estabelecimento das bases que sustentarão a felicidade do casal envolvido. Certa de que o jovem iria casar-se com ela, entregou-se ao homem de sua vida confiante de que, assim agindo, estaria antecipando sua felicidade futura. Na verdade, Elizabeth sentia a atração irresistível que os reencontros do passado suscitam e aos quais, invariavelmente, a grande maioria dos espíritos, ainda nas lides das experiências terrestres, não conseguem resistir. Acredito que minha mãe, apesar disso, possuísse outras conquistas sedimentadas em sua trajetória evolutiva. A inexperiência e a confiança sincera nas boas intenções de meu pai fizeram-lhe agir de forma um tanto leviana. Ao terminar a ferrovia, papai retornou a Londres devido ao falecimento repentino de minha avó. Retornou sem saber da gravidez de minha mãe, que não lhe havia contado nada. Partiu com a promessa de buscá-la tão logo fosse possível, que, infelizmente, nunca se cumpriu.
Nasci trazendo desde o berço uma série longa de experiências difíceis e certamente necessárias à minha vida. Segundo me contaram, minha mãe diariamente, sem perder a esperança, voltava à estação de trem. Nunca mais Roger retornou. Apesar de sua fortuna, meu avô colocara em testamento que nada lhe caberia por ter desonrado a família e seu nome com aquele estrangeiro. Não lhe expulsou de casa, mas ela passou a ser mais uma serviçal, propriamente falando, não sendo mais considerada a filha mais moça de José Francisco de Albuquerque. Assumir esta posição, principalmente após a morte de minha avó, quando lhe coube a governança da casa. Este era, de certa forma, uma situação razoável, visto que, na maioria das vezes, as moças perdidas eram mandadas embora sem um tostão, deixando para trás uma vida de conforto, tanto quanto era possível na região. Seus irmãos mais velhos nunca mais lhe dirigiram a palavra, era como se ela não existisse. Lembro-me, Mariane, de perguntar para minha mãe por que não podia brincar com as minhas primas e com as outras crianças das redondezas. Sentia a frieza de meus tios e perguntava por que não era tratada de forma igual às outras meninas. Quando ia à igreja, notava que as pessoas me olhavam, riam disfarçadamente, e muitas mulheres afastavam-se, sentando-se mais adiante. Tristemente, mamãe me respondia que um dia eu saberia o porquê daquela situação, o que não duraria para sempre. O tempo foi passando e trazendo mudanças e renovação para aquelas almas. Pouco antes de morrer, meu avô chamou mamãe ao seu leito. Apesar do sofrimento que havia passado, nunca deixara de amar o pai. Ao vê-lo à beira da morte, penalizou-se. Pela primeira vez percebera lágrimas em seus olhos. Seu pai chorara pedindo-lhe perdão. Minha mãe abraçou-o com imenso carinho e, esquecendo aqueles anos de íntimas dilacerações, trouxe-me ao seu leito de morte para que ele me abençoasse. Foi a primeira vez que recebi um abraço de meu avô. Chamando o filho mais velho, Fernando, ordenou que providenciasse a modificação do testamento com a presença de autoridade local. Todas as providências foram tomadas e, por fim, José Francisco de Albuquerque fechou os olhos para a vida material. A morte de meu avô trouxe-nos sérios dissabores. Apesar das disposições alteradas em testamento, após o perdão recebido, vimos-nos na obrigação de deixar sua casa. Meus tios não demonstraram qualquer intenção de cumprir as novas determinações testamentárias. Despejaram, ao contrário, toda a intolerância que por nós sentiam, sopitada durante anos pelo suspeito que nutriam pela figura paterna. O pai ainda conseguia, mesmo sem querer, amenizar a hostilidade que Fernando e Mário manifestavam. Após sua morte, não tiveram mais escrúpulos em nos mostrar a porta da rua, vendo-se mamãe na obrigação de ir embora. Este já era um desejo antigo de seu bisavô, mas ela não esperava que fosse dessa forma. Reuniu todas as forças e partimos no mesmo trem, que, de forma indireta, havia desgraçado a sua vida. Não guardava mágoa ou rancor de Roger, porque no íntimo sabia que alguma coisa deveria ter acontecido para que ele nunca mais lhe desse notícias. Nenhuma carta, pelo menos. Mas a verdade é que sua vida havia mudado muito desde que o conhecera. Primeiro foram tempos de felicidade, onde tudo parecia lhe sorrir. Foram tantos passeios, tantos sorrisos, tanto amor. Aquilo tudo tinha terminado, dando lugar ao desespero de enfrentar a vida sozinha, com uma filha em uma cidade distante. Veio para a capital, cheia de dúvidas e medo, buscando recomeçar a vida, na esperança de encontrar um trabalho para que pudessem se manter. Neste momento, Mariana interrompeu ansiosa. E o que aconteceu? Minha avó, previdente, conseguiu repassar antes de sua morte pequena quantia à minha mãe, para alguma necessidade. Dona Leocádia, vizinha da fazenda, recomendara-lhe um lugar para se hospedar. Raquel continuou. Mariane, querida, esta é uma história longa. Muitas coisas minha mãe me contou durante os poucos anos em que estivemos juntas. Já lhe falei em outra ocasião sobre o dia de sua morte, como me senti abandonada. Quero, entretanto, que você se lembre de Elizabeth como uma mulher que, apesar da fragilidade aparente, teve uma força excepcional, vencendo situações difíceis para a época em que viveu e tendo, acima de tudo, uma grande fé. Você sabe o quanto me faz bem ouvir falar de minha bisavó. Sinto-me ligada a ela de alguma forma. Talvez, Mariane, quem sabe, os laços que ligam os espíritos são profundos e indecifráveis para nós, enquanto estamos caminhando nessas paisagens materiais. Às vezes, temos permissão para conhecer o passado e a causa de alguns acontecimentos, mas neste caso existem razões e finalidades maiores, envolvendo o processo evolutivo de um grupo de espíritos, sendo que essas revelações dependem da permissão de nossos mentores espirituais. As duas mulheres abraçaram-se na despedida. Mariane retornou para casa envolta em profundas reflexões.
Elizabeth tinha enfrentado situações extremas, sozinha, com uma filha nos braços, sem uma profissão sequer. E ela, em pleno século XX, médica, com uma infinidade de recursos e possibilidades, acuava-se diante de supostos perigos que nem ao menos conseguia definir quais eram. E ela tinha James, seu marido, que, apaixonado, esperava-a ansioso. Não poderia mais protelar a decisão que, na verdade, já estava tomada, mas que procurava adiar indefinidamente. Partiria sem demora rumo a Chicago. Apesar da esperança que lhe invadia, nos recônditos da alma, que o destino não a estava levando ao acaso para a cidade dos ventos. Raquel procurou transmitir as coisas que sabia sobre a vida de sua mãe, mas a verdade é que também ignorava muitos fatos. Como espíritos desencarnados, desfrutamos da cômoda posição de observadores, tendo à nossa frente a história com todos os seus detalhes. A hospedaria recomendada por Leocádia, por exemplo, talvez fosse familiar há alguns anos. Ao chegar na pensão, Elizabeth deu um suspiro. Com Raquel ao colo, bateu na campainha, aguardando o atendimento. Dentro em pouco, a porta foi aberta e uma mulher de feições grosseiras apareceu em uma pequena janela, olhando-a com desconfiança. O que deseja? Disse, fixando-lhe o olhar de alto a baixo. Senhora, uma amiga indicou-me sua hospedaria para que eu pudesse ficar por algum tempo com minha filha. De onde vem? Fique sabendo que não quero encrencas. Morava com meu marido no interior e, como ele acaba de falecer, resolvi tentar a vida na cidade, respondeu Elizabeth praticamente exausta. Está bem, fique. Depois conversaremos. Elizabeth foi conduzida a velho quarto, mal iluminado e cheirando a mofo, mas parecendo um depósito. Possuía uma cama de madeira escura, antiga, coberta por uma colcha desbotada, da qual mal se poderia imaginar a cor original. Uma cômoda mais clara, com uma velha e usada bacia branca de porcelana, trincada e desgastada pelo tempo. Uma cadeira quebrada a um canto e nada mais. Elizabeth abriu as cortinas escurecidas pela poeira para melhorar a iluminação. Retirou a coxa da cama, bateu os lençóis e acomodou a pequena Raquel sob seu chale. Trocou de roupa e deitou-se ao lado da filha. Antes de adormecer, porém, elevou o pensamento ao alto, rogando a Deus que lhe desse forças para percorrer o caminho que lhe estava traçado. Após a prece feita pela moça, suave neblina invisível aos olhos carnais a envolveu provinda dos planos superiores, inundando o ambiente com tênue claridade, proporcionando-lhes reconforto e energia, retemperando suas forças para as dificuldades que ainda teriam que enfrentar. Adormeceu imediatamente em um sono tranquilo e restaurador. No dia seguinte, Elizabeth acordou assustada com batidas à sua porta. Era Gertrudes, que chamava com insistência. Elizabeth levantou-se e foi prontamente atender. Ao abrir a porta, percebeu o desagrado de Gertrudes. A senhora perdeu a hora do café. Só servimos até às 7h30, pois a maioria tem que trabalhar. Se por acaso está pensando que aqui vai ter algum luxo... Não, dona Gertrudes, não estava pensando assim. A senhora não havia me avisado. Pois é, agora já sabe. Nós temos horários aqui que devem ser cumpridos. Está bem, agradeço-lhe a recomendação. Elizabeth fechou a porta e deixou-se cair novamente na cama, permanecendo ali por longo tempo. Sabia que não seria fácil sua permanência naquela casa. Precisaria arranjar algum trabalho onde pudesse estar perto de Raquel, que então contava 4 anos. Preparou a filha e dirigiu-se ao refeitório, que mais não era que um compartimento, um pouco maior da casa, com algumas mesas onde eram servidas as refeições. Já se podia perceber a movimentação na cozinha para o preparo do almoço. Devido à sua natureza prestativa e pela própria necessidade, Elizabeth prontificou-se a auxiliar no que fosse preciso. Gertrudes, percebendo a situação da moça, olhou-a com os seus olhos pequenos, meio apertados, franziu o senho e perguntou: "E o seu marido? Não quero despeito aqui. Esta é uma pensão familiar. Se você tem alguém, não poderá recebê-lo aqui." "Não, minha senhora, como já lhe disse, sou viúva e não tenho ninguém. Preciso no momento de trabalho para poder sustentar minha filha." Elizabeth achou que naquela oportunidade seria mais prudente mentir sobre sua real condição, pois a verdade só traria maiores problemas para ela e Raquel. Gertrudes, mulher experiente, acostumada com este tipo de situação, pensou rapidamente que seria uma excelente oportunidade de ter mais uma auxiliar na cozinha, quase sem custo nenhum para ela. Afinal de contas, aquele quarto estava fechado há anos. Sem pestanejar, fez a proposta. "Posso deixar você ficar aqui se me ajudar na cozinha. Você ficará perto de sua filha, coisa que em outro lugar será impossível." Elizabeth percebia a manobra da mulher, mas ao mesmo tempo sabia que suas parcas economias iriam terminar mais cedo ou mais tarde. Tentando ainda convencer a moça, Gertrudes ponderou:
Sei que você é moça fina e educada, tem berço. Vi desde o primeiro dia pelo seu porte elegante. Suas mãos não são de quem tenha estado por muito tempo em trabalhos pesados. Com uma criança não será fácil conseguir trabalho. Está bem, dona Gertrudes, ficarei trabalhando com a senhora, disse por fim Elizabeth. A mãe de Raquel ficara trabalhando na pensão por casa e comida. Sabia que aquela condição não era ideal, principalmente por causa de Raquel, pois o ambiente era extremamente inadequado para uma criança. Precisava sair dali o mais cedo que fosse possível. Para tornar as coisas ainda mais difíceis, o filho de Gertrudes, um rapaz inconsequente, não lhe dava sossego. Esta situação era intolerável para a jovem, pois sabia que não poderia contar com o apoio de Gertrudes, que fazia todas as vontades do filho, que sem dúvida, mais cedo ou mais tarde, a colocaria em situação difícil. Sentia-se em perigo e pedia em suas preces algum auxílio que pudesse lhe tirar daquela dificuldade. Romero, apesar de sua condição humilde, gostava de vestir-se com apuro, aparentando uma realidade que, nem de longe, representava sua real situação. A mãe, Dona Gertrudes, fazia o possível e o impossível, dando tudo o que tinha para ver o filho andar entre os ricos da cidade. Logo Elizabeth percebeu, pelos olhares, que o rapaz lhe interessava. Seu interesse mal disfarçado, sentia-se humilhada por saber que ele não tinha a menor intenção de aproximar-se dela por um sentimento nobre, mas apenas para aproveitar-se da situação. Queria apenas passar alguns momentos agradáveis com ela e depois voltar às rodas de boêmios da cidade. Na verdade, o que ele mais almejava na vida era um casamento rico. Ah, isso sim é que é vida. Uma bela mulher não precisa ser necessariamente tão bela, desde que seja razoável. Uma boa conta no banco. Isto sim é fundamental. E muitas viagens, festas, etc. Com o tempo ia ficando mais insistente e ousado. Fazia propostas a Elizabeth, procurando convencê-la a ceder às suas rogativas. Chegava a propor-lhe que ficasse como sua amante e que depois, ao casar-se com uma moça rica da sociedade, não lhe desampararia. A fragilidade de sua condição de mulher solteira, com uma filha no início do século XX, deixava-a desprotegida dos interesses próprios da baixa condição humana. Isto a fazia compreender por que tantas moças sucumbiam à prostituição, sem forças para lutar em uma sociedade com arraigadas tendências de rebaixamento da figura feminina. Passaram-se meses sem que nenhum acontecimento novo ocorresse na vida de Elizabeth. Trabalhava praticamente o dia inteiro e, nos raros momentos de folga, procurava dar a atenção necessária à filha. A cada dia, Gertrudes aumentava mais sua carga de serviço, fazendo com que, no final da jornada, estivesse totalmente extenuada. É importante salientar que, apesar de todas as dificuldades, Elizabeth não perdia a confiança. Acreditava que viveria dias melhores. Sentia como se algo em seu íntimo lhe dissesse que aguardasse, que não se desesperasse, pois a providência divina não desampara ninguém em circunstância alguma. Várias vezes, ao ler o Novo Testamento que a sua mãe havia lhe deixado, abrindo-o ao acaso, sentia imenso reconforto na passagem referente aos pássaros no céu. Pois não semeiam nem ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? São Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Certo dia vinha do mercado com as compras do dia, pois esta era uma de suas obrigações. Ouviu uma das empregadas de abastado morador da cidade que o dito cujo precisava de uma preceptora para sua neta. A menina ficara órfã desde muito cedo e agora precisava iniciar os estudos. Quase no impulso, Elizabeth segurou o braço da mulher, dizendo-lhe que poderia ensinar a menina. Certamente possuía a instrução necessária. A mulher de nome Maria, uma portuguesa, olhou-a com surpresa e disse: "Como você poderá ensinar as letras à minha menina se anda carregando este fardo de legumes e verduras em um mercado?" "Faço por necessidade, senhora, mas posso lhe assegurar que tenho condições de preencher esta posição." Maria observou-a novamente, pensativa, falou: "És uma bela rapariga. Está bem. Vou lhe dar o endereço e você virá falar com meu patrão, o senhor Augusto de Medeiros de Carvalho", disse orgulhosamente a empregada, como se as condições financeiras de seu patrão de alguma forma lhe outorgassem tal superioridade. Elizabeth agradeceu e se retirou. Homem de grandes posses, comerciante com excepcional tino para os negócios, Augusto havia feito a fortuna de seu pai triplicar. Possuía visão empreendedora e, buscando ampliar os negócios da família, dedicada com os pais de Elizabeth à criação de gado, procurou, na indústria coureira calçadista, expandir seus negócios, aproveitando a matéria-prima que possuía em abundância. Isso evitava os problemas habituais que as indústrias tinham com os fornecedores.
Com sua percepção para novas oportunidades, não demorou a prosperar, iniciando uma atividade que hoje distingue o Brasil entre outros países do mundo. Apesar de todos esses recursos, viu-se, entretanto, duramente provado em seu coração, pois suas mais caras afeições cedo haviam partido de sua vida. Maria Angélica, a esposa inesquecível, fazia alguns anos, deixara-o em desespero. Vítima de moléstia incurável, repentinamente retornou à pátria espiritual. Depois foi a filha Isabel, que, expulsa de casa no momento de cólera, furtara-se para sempre a sua presença. Restara Juliana, sua neta, que, algum tempo após a partida de Isabel, fora deixada em sua porta com um bilhete. Nem ao menos uma palavra fora trocada naquela ocasião. A menina, por sua vez, cada vez mais lembrava a mãe, tanto pelo aspecto físico quanto pelo temperamento. Amava a neta, mas não podia esquecer que ela fora a causa indireta de seus pesares. Com tantos homens que, por suas posses, são invejados e admirados, despertando a cobiça alheia pelo que possuem, Augusto era uma pessoa muito infeliz. Tudo o que buscara na vida era um pouco de tranquilidade, junto às duas mulheres que tanto amara, Maria Angélica e Isabel. Conseguira, por fim, muito dinheiro e uma grande solidão que o esmagava. Por isso, transformara-se em uma sombra, um homem ríspido e amargurado que todos evitavam. Elizabeth, mal contendo a ansiedade, dirigiu-se no dia seguinte à sua casa indicada. Tratava-se de uma mansão situada em bairro nobre da cidade, e porte imponente, revelando o nível socioeconômico de seu proprietário. Entrou pelo portão principal e, após trilhar um caminho de pedra cercado por árvores frondosas, chegou à porta da moradia. Ao bater a campainha, um serviçal uniformizado veio atender. Nem conseguiu falar, pois foi imediatamente conduzido à pequena sala, onde um homem de idade avançada fumava um charuto lendo um jornal. Mal pôde divisar seu rosto em meio à fumaça, mas, procurando ser educado, tratou de cumprimentá-lo. Boa tarde, senhor. O homem tirou o charuto da boca, retirou o pincenês da ponta do nariz, colocou o jornal em cima da mesa e olhou-a de cima a baixo, analisando-a. A seguir, perguntou com voz rude: a senhora é a moça do mercado de quem Maria me falou? Sim, senhor, respondeu Elizabeth com voz trêmula. E por que eu haveria de contratar uma moça acostumada a serviços pesados para educar a minha neta? Inquiriu secamente. Como se não bastasse a dureza do proprietário, o ambiente era totalmente austero e frio, decorado com extremo requinte, mas carecendo de um toque humano, sendo até certo ponto um pouco opressivo. Elizabeth sentiu que teria que passar por uma pequena provação naquela casa, e respondeu com dignidade: Senhor, considero que faço como um trabalho honesto, do qual não me envergonho. Há alguns meses que, por necessidade, estou trabalhando numa pensão, mas... E Augusto interrompeu inflexível. Posso saber por que uma jovem como a senhorita trabalha em um lugar tão sórdido? Perguntava com expressão dura e o olhar perdido na fumaça do charuto. Como já lhe disse, por necessidade, senhor, vi me obrigar a deixar a casa de meu pai e não tive outra alternativa. Augusto, vendo a suave e humilde figura de Elizabeth, quase comoveu-se e, procurando esconder qualquer demonstração de emotividade, tratou de dar outro rumo à conversa. Quais são suas qualificações? Poderei lecionar francês, piano e pintura, senhor. Tive boas professoras e tenho recomendações das mesmas. Qual é o seu nome? Perguntou, olhando fixamente seus olhos. Meu nome é Elizabeth Bastos de Albuquerque. A senhorita me parece provir de família distinta. Albuquerque, por acaso, tem algum parentesco com os proprietários de Santa Bárbara na fronteira? Perguntou repentinamente. Elizabeth sentiu-se enrubescer e, preferindo falar a verdade, percebeu que, naquele momento, perdia a oportunidade tão almejada. Sim, é verdade, sou filha de José Francisco de Albuquerque. Meu pai morreu e tive de vir embora porque meus irmãos não permitiram minha permanência na fazenda, pois tenho uma filha. Ela é a razão da minha vida e é por causa dela que eu procuro um emprego melhor. O homem olhou-a pensativo e com tristeza no olhar. Levantou-se, olhando muito fixamente para ela, andou pela sala, indo até a janela. Olhou para fora, querendo encontrar alguém ou alguma imagem do passado. De repente, interrompeu bruscamente o curso de seus pensamentos e, num movimento súbito, tentando impedir que aflorassem os sentimentos que lhe invadiam o coração, virou-se e, olhando firmemente para Elizabeth, disse: A senhora não poderá ser preceptora de minha neta. Imediatamente os olhos de Elizabeth encheram-se de água. Ah, senhor, eu precisava tanto deste emprego. E deixou-se cair em uma das finas poltronas do ambiente. Estou lutando contra tantas dificuldades que não sei se terei forças, disse desalentada. Sinto muito, mas não é difícil de entender. Como poderei justificar que a preceptora de minha neta tenha um passado escuso e obscuro? Como poderá dar bons exemplos de conduta se não as utilizou para consigo? Disse duramente o velho. Quase inconscientemente, Elizabeth perguntou: O senhor por acaso nunca amou na vida? Augusto sentiu-se como atingido por dardo certeiro. A senhorita está dispensada, adeus.
Sem nada mais a dizer, Elizabeth se despediu-se e saiu. Ao chegar na rua, pôde dar vazão ao seu desespero. Não voltaria mais naquela casa onde fora humilhada por seu proprietário cruel. Resolveu tomar sua rotina de volta, na esperança de surgir algum acontecimento que pudesse mudar seu destino. Mas os dias passaram-se e o cansaço passou a ser seu companheiro constante. Disse-ia que corpo e espírito clamavam por socorro. Os últimos tempos tinham sido muito difíceis para Elizabeth. As tormentas morais pelas quais havia passado deixaram marcas profundas em sua alma sensível. Sonhadora e cheia de esperanças de uma vida feliz, ao mesmo tempo seu corpo, um tanto débil diante das necessidades pelas quais passava, desdobrava-se a fim de manter o sustento de Raquel. Percebia, assustada, que sua saúde não ia bem. Uma certa fraqueza dominava de vez em quando, e havia motivos em que lhe faltava o ar. Uma excessiva fadiga a invadia, de tal forma que mal acabara de fazer os afazeres e precisava recolher-se ao leito, acabando por adormecer sem sequer alimentar-se. Nesses momentos, sua maior preocupação era esconder de Gertrudes o que estava acontecendo, pois não teria escolha a não ser ir embora. Mas para onde? Após alguns dias, Gertrude veio chamá-la muito desconfiada. Havia uma pessoa à sua espera na sala. Sem saber do que se tratava, procurou apressar-se em secar as mãos, pois estava a lavar a louça do almoço. Ao entrar no recinto, viu Maria, a empregada de Augusto, que foi logo dizendo: "O senhor Augusto quer vê-la ainda hoje", disse meio reticente. "Mas qual o motivo? Será que ele ainda não me humilhou o suficiente?" Perguntou Elizabeth com amargura. "Eu não sei, menina, mas é melhor você ir lá ver o que é. Não leve o senhor Augusto a mal, ele já sofreu muito, e por isso tornou-se assim, rude e desgostoso da vida, mas não é uma má pessoa." Mais tarde, sob a desconfiança de Gertrudes, que não estava entendendo nada, Elizabeth dirigiu-se à casa de Augusto. Percorreu o mesmo caminho, o mesmo portão, o passeio de pedras. A porta havia jurado que jamais voltaria ali, mas sentia-se atraída por aquela casa. Ao entrar novamente na pequena sala, parou angustiada. Lá estava aquele homem que, sem conhecê-la, já lhe dissera que não poderia dar exemplo de retidão da sua conduta, já que havia cometido erros. "Sente-se", disse uma voz que, embora menos áspera, impressionou-a negativamente. Olhando para um canto da sala, viu Augusto sentado com seu charuto a fitá-la. Parecia menos severo, mas mesmo assim sentiu-se acuada na frente daquele homem. "A senhorita deve estar se perguntando por que resolvi chamá-la aqui novamente." "É verdade, senhor, eu não pretendia voltar aqui nunca mais", disse Elizabeth ainda magoada. "Chamei-lhe porque, desde o dia em que a senhora esteve aqui, tenho pensado em alguém que amei muito, como havia me perguntado. Sim, tive ou tenho uma filha. Não tive notícias dela nunca mais, pois a mandei embora no dia em que soube que ela havia me desonrado com aquele infeliz." Elizabeth percebeu neste momento que Augusto carregava um fardo bem pesado, pois tinha o remorso a lhe fustigar a alma. "Sinto muito, senhor, não tive a intenção de tocar em sua ferida, pois vejo que ainda lhe dói profundamente. Falei sem pensar, não sei o que aconteceu, perdoe-me." "A senhorita falou o que eu tenho evitado pensar. Triste sorte. Eu tinha planejado uma vida de alegrias, de honras e felicidade para minha pequena Isabel. E, no entanto, inesperadamente apaixonou-se por um qualquer, o empregado de minha fábrica. Proibi-lhe o romance e, ao saber da gravidez, mandei-a embora." Elizabeth apiedou-se de Augusto, pois via naquele homem a dor de seu pai. "Por favor, senhor, esqueça o que passou. Provavelmente sua filha está feliz, talvez esperando a hora de reencontrá-lo", disse procurando atenuar o sofrimento. "Não, senhorita, sinto que minha Isabel não foi tão forte. Criei-a mimada demais para enfrentar as agruras e dificuldades da vida, mas", disse mudando o rumo da conversa, "a sua presença nesta casa coloca em minhas mãos a oportunidade de tentar corrigir os erros do passado. Não mandarei embora novamente uma mãe que me pede abrigo. A senhorita poderá trabalhar aqui e cuidar de sua filha nos momentos em que for oportuno." "Não sei como lhe agradecer, senhor", disse Elizabeth, sinceramente comovida. "Cumpra com seu dever, senhorita. Eu, de momento pelo menos, terei os mesmos remorsos aplacados e tentarei continuar carregando meu fardo nessa triste vida. Minha neta é tudo o que me resta. Farei por ela tudo o que estiver ao meu alcance para torná-la feliz. Quem sabe se agora não falharei."